Olá, nosso querido telespectador que nos acompanha pela TV Assembleia. Esse é mais um programa Assembleia Convida. Eu sou o deputado Fernando Capês e nós temos hoje a imensa honra de receber o diretor responsável do jornal Semanário da Zona Norte, João Carlos Dias. Tudo bem, João? Boa tarde, nobre deputado. A honra é toda nossa de ter sido agraciado pelo convite de estar aqui presente na TV Assembleia, que é tão assistida, e quero parabenizar também a todos os seus telespectadores e com carinho especial aos nossos munícipes da Zona Norte da cidade de São Paulo. Bom, já está na nossa Constituição que todo poder emana do povo e é exercido por meio de representantes escolhidos, exercendo as funções legislativa, executiva e judiciária. Ora, se todo o poder emana do povo, nada melhor do que a imprensa, que é o braço forte do povo na fiscalização do Estado quando exerce as funções por meio dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E nós temos aqui um jornalista muito influente, muito importante e que representa os anseios de toda a população de uma região muito importante da cidade de São Paulo, que é a Zona Norte. Abril de 1999, há quase 13 anos atrás, João Carlos Dias transformava o que era então um sonho num projeto jornalístico e criava o jornal Semanário da Zona Norte. Com o seu esforço pessoal e arrostando todos os desafios, manteve esse jornal em pé. E o que é mais importante, sem se curvar a nenhum poder, que não o da própria consciência. João Carlos, fala um pouco como foi esse momento da fundação do Semanário da Zona Norte, como é que foi a sua ideia, as suas expectativas e as dificuldades no começo. Inicialmente, eu participava, eu tinha um ramo de empresa, de um outro produto, de um outro segmento, e escrevia praticamente todas as semanas em um outro periódico da região. E comecei a pegar gosto por isso. Aí nós encerramos a atividade com a empresa que nós estávamos e achei por bem iniciar no ramo jornalístico. Você não tinha uma experiência assim anterior nesse ramo? Foi com a cara e coragem? Cara e coragem. Inicialmente me associei com uma pessoa que conhecia bastante jornal, que era o Jaime Brant. Ficou conosco 1 ano e meio, depois ele acabou assessorando, fazendo assessoria de um político, que era candidato, e acabei ficando sozinho com o jornal depois de 1 ano e meio de trabalho. Era um início para a gente, onde eu tenho a grata satisfação de dizer que foi a maior escola que eu tive em termos de vida profissional. Porque, naquele momento, jornal de bairro, jornal regional, hoje está sendo um pouquinho mais compreendido, melhor compreendido pela comunidade e também pelos empresários, porque se realmente nós não tivermos o apoio dos empresários, fica muito difícil você manter um jornal regional. Na época, eu me lembro perfeitamente que eu tirava fotografia, a maquininha pequenininha, escrevia matéria, ajudava o pessoal na parte de diagramação, indicava o que eu queria. Na sexta-feira, eu saía com o meu filho no banco da frente de uma Fiorino, eu dirigindo, o Rafael Augusto, que se formou em Direito e tendo a grata satisfação de ter sido apadrinhado pelo nobre deputado Fernando Capês. Ele ficava na frente do banco da Fiorino, a minha esposa na traseira da Fiorino, separando os jornais, e eu falava 50 aqui, 30 ali, 20 aqui, toda sexta-feira. Começamos com 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20, 25, 50 mil hoje, graças a Deus. Então nós participávamos ativamente, era de segunda a domingo, não tinha horário para nada, como não tem hoje também. Nosso jornal basicamente foi o primeiro jornal que começou a fazer matérias sociais, matérias ligadas a Rotary, Lions, Associação Comercial, Maçonaria, OAB,
foram os primeiros passos, porque até então não existia divulgação desses clubes de serviço que prestam um grande serviço à nossa comunidade. E a gente começou a fazer esse trabalho, mudando um pouquinho o aspecto de deixar política dentro dos jornais regionais e começamos a mostrar um pouquinho do que as entidades fazem, as organizações faziam na época e as pessoas, os empresários que tinham prazer em ajudar a comunidade da região. Então, esse é o início. E não pensa que foi 1 mês, 2 meses. Nós ficamos basicamente 2 anos trabalhando nesse esquema, até gradativamente montarmos uma equipe. 13 anos, eu tenho funcionários hoje que estão comigo há 13 anos. Que beleza. Eu tenho uma equipe, graças a Deus, forte, bacana, uma equipe que eu posso contar full time o tempo todo, sábado, domingo. Ele sabe que tem no João Carlos um amigo, independente de ser o diretor responsável do jornal, mas eles têm um amigo. Porta aberta, entra, conversa a qualquer momento, a gente discute os assuntos, não é a opinião somente do João Carlos que prevalece. Eu ouço o jornalista, eu ouço o revisor, eu ouço o diagramador, eu ouço o fotógrafo. Então é importante para a gente chegar a um consenso, porque só assim a gente cresce. Olha só, nosso telespectador, nós estamos trazendo aqui uma pessoa cujo exemplo pode inclusive inspirar você. Às vezes a gente tem tanto medo de mudar a nossa rotina, porque a gente nasce numa determinada cidade, nós ficamos a vida inteira naquela cidade, fazendo a mesma coisa, não inovando, não arriscando, muitas vezes a gente se frustra, e de repente, você está ouvindo a história de uma pessoa que há 13 anos atrás, família constituída, já tinha um ramo de negócio que ele explorava, um empresário, e ele sonhou em ser jornalista e fazer jornalismo. E veja, eu acho que esse é o grande exemplo, primeiro, que a gente tira dessa primeira pergunta. Uma pessoa que teve a coragem de ir atrás dos seus sonhos. Não teve medo de ousar. Não teve medo do fracasso. Não lembro bem quem foi que disse, mas é muito melhor fracassar do que jamais tentar. Jamais saber se você conseguiria. E no caso dele, ele não fracassou. Ele conseguiu vencer. Então, acho que esse exemplo foi muito importante, por isso eu queria explorar um pouco mais isso, e queria te perguntar, como é que foi, porque quando você está falando da sua história, está servindo de estímulo para o nosso telespectador, muitas vezes. Quer dizer, você não teve medo de largar o que você fazia para começar um ramo novo? Como é que foi a questão do investimento inicial? Você arriscar tudo que você tinha por uma coisa que podia não dar certo? Como é que você tinha essa convicção de que a coisa poderia dar certo? O que te deu essa motivação? Eu acho que a motivação principal, naquele momento, passou a ser em função de eu, naquele momento, ter sido presidente do Conseg da Vila Guilherme. Aprendi muito nos 3 anos que nós ficamos na presidência, aprendi a conviver com a comunidade, os problemas que existiam, onde a gente procurou, dentro do possível, estreitar o relacionamento, isso em 1996, 97, estreitar o relacionamento com a comunidade, trazendo os empresários, que a gente sempre teve um bom relacionamento com os empresários, trazendo as autoridades para participarem de uma mesa e, ao mesmo tempo, escrevendo semanalmente em alguns periódicos da região, que davam esse espaço para a gente, porque a gente procurava falar sempre de Conseg, segurança pública e problemas da comunidade. Isso foi me dando um prazer de começar uma vida diferente. E vou dizer mais, a partir do momento que você, no ramo de jornal regional, no ramo de jornalismo, você começar a trabalhar efetivamente nesse segmento, isso entra na veia, no sangue da gente, de tal forma que você não consegue mais esquecer. Você acaba vivendo isso 24 horas por dia. Eu diria que eu faço até uma analogia com a própria vida de um político. Você acaba vivendo 24 horas por dia política, porque a cada dia que passa você escuta uma história nova, tem que tomar posicionamento diferente, ou posicionamento a favor, ou posicionamento contra, mas tem que tomar posicionamento, então você vive no dia a dia dessa forma. Então o jornalismo é a mesma coisa. Você vê o problema, você conversa de um lado, conversa do outro, tenta às vezes chegar num denominador, tentando, principalmente jornal regional, tentando evitar que essa notícia, às vezes desagradável para as autoridades, chegue aí a público. Quando não consegue, evidentemente, você tem que colocá-la, porque é a única forma de você chamar a atenção. Você é um jornalista de um jornal de bairro um pouco diferente. Normalmente o jornal de bairro, ele precisa, como você disse, de apoio, de patrocínio,
para se manter. E esse apoio ou vem de órgãos públicos ou de empresários privados. Então o Jornal de Bairro normalmente evita temas polêmicos. E você é conhecido por não ter papas na língua. Você fala aquilo que tem que falar, com você não tem negócio com ninguém, quer dizer, você não tem rabo preso com ninguém, tem que criticar, você mete a boca. Eu lembro, nem vem ao caso detalhar, mas de uma manchete no teu jornal, a primeira página inteirinha preta, e está escrito luto por Santana, fazendo um trocadilho entre luto substantivo e luto do verbo lutar. Então, aí você acabou se tornando um jornalista, de certa forma, temido, justamente pelo teu estilo independente, de não ter o rabo preso com ninguém. Como é que é fazer um jornal de bairro, correr os riscos pela sobrevivência e, ao mesmo tempo, ter a satisfação de prestar contas à própria consciência tão somente? Como é que é isso, João? Eu acho que o dia a dia faz com que a gente amadureça, cresça. O senhor disse perfeitamente a respeito de não ter rabo preso. Até hoje, eu tenho plena convicção, os meus funcionários, a minha família, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo sabem disso. Eu não tenho vínculo com nenhum partido político, eu não tenho rabo preso com ninguém, tenho amigos em todos os partidos tem que ter um amigo, vereador, deputado estadual, federal, senador, tenho amigos hoje, graças a Deus, em todos. Tenho muitos amigos na Secretaria de Segurança, tenho muitos amigos no Ministério Público, que o nosso jornal hoje é o único que praticamente faz matéria com o Ministério Público, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a OAB, hoje a gente se expandiu bastante, e as Forças Armadas também. Mas no Jornal Regional, existe uma situação em que ela é bem diferente da grande mídia, porque a grande mídia, ela detém o poder, ela fala aquilo que ela quer, ela solta, existem grandes jornalistas, grandes profissionais que trabalham em cima disso, e realmente eles vão atrás de determinadas coisas. O Jornal Regional, pela característica natural, ele sempre teve receio de falar alguma coisa com as autoridades que exercem as funções naquele momento. Porque os responsáveis do jornal sempre temiam represálias, né? E a gente começou a fazer um trabalho diferenciado, onde, principalmente no ramo das administrações regionais, na época, e depois das subprefeituras, nós pegamos várias pessoas que ocuparam essas devidas funções e que, na realidade, não davam a mínima para a comunidade. E a gente realmente, antes de acontecer, de começar a mostrar os problemas e começar a criticar, no sentido de construir, às vezes crítica pesada, no sentido de construir, para que a pessoa tenha um simancol e procurasse olhar a comunidade de forma diferente. Então a gente conversava antes, existem determinados problemas, você tem que começar a olhar de forma diferente, fica tranquilo. E aí continuava não fazendo nada. Até o dia que você começa a bater e, de repente, eu recebi algumas ligações de algumas autoridades, em especial de subprefeitos, que eu sempre briguei muito pela região, eu sou extremamente regionalista, ameaçando, fazendo ameaça, dizendo que eu não ia aguentar muito tempo com o jornal. Não sei. Eu falei, você pegou o inimigo ruim. Porque a partir de agora, chegou a receber ameaças por exercer sua atividade com independência. Então eu disse, você acabaram arrumando um inimigo ruim, porque a partir de agora eu vou andar atrás de todos os buracos da região, todas as coisas erradas que tiverem na região, todo o problema de semáforo, de árvores por cair, cheio de cupim, muros, habitações irregulares, pode marcar. Eu vou ter esse prazer de trabalhar de sábado e domingo para mostrar para a comunidade, no meu veículo, quem é você na função que você ocupa. Porque você não é, você está. Você não é subprefeito, você está subprefeito. Porque você não é eterno. Então, e aí começavam. E aí, graças a Deus, eu tive um apoio muito grande, não somente da minha família, que também teve medo de determinadas situações, de épocas, mas também dos empresários da região, porque acreditavam no nosso trabalho, isso é muito importante, e da comunidade, porque a gente passava, e até hoje, passava na rua na época, e as pessoas falavam, João Carlos, não sei como você tem coragem de fazer isso no teu jornal, pelo amor de Deus, vai te dar problema. E eu cheguei, evidentemente, eu sei até o motivo que o levou a mencionar esse fato, nós fizemos uma página preta com uma cruz. Essa foi uma delas. Luto por Santana com uma interpretação dúbia. Lutar e luto pêsame, justamente no aniversário da região. Isso criou uma polêmica muito grande, nossa senhora, foi um problema muito sério.
na gestão da Marta Suplicy. E também na gestão do prefeito Serra, nós fizemos da mesma forma, porque não estávamos entendendo o posicionamento. Primeiro, eu, particularmente, nunca concordei em que o Serra importasse prefeito de outra cidade para ser subprefeito numa região da Zona Norte, onde é público notório que a pessoa, para assumir um cargo de subprefeito, ela tem que conhecer a região. Será que na região da Zona Norte, em cada uma das subprefeituras, nós não teríamos nenhuma pessoa com capacidade para ser um subprefeito? Eu não acredito. Eu acho que nós temos gente muito capacitada. E aí começar. Porque a pessoa, quando ela assume uma subprefeitura, no mínimo, se ela não conhece a região, ela vai demorar de 1 ano e meio a 2 para conhecer os detalhes da região. A cultura, os costumes, os problemas, a convivência com a comunidade, com as autoridades. É 1 ano e meio a 2, as ruas. Entendeu? Então, mas depois, com o tempo, eu aprendi a admirar esse posicionamento com o trabalho que eu tenho até prazer de mencionar, de um subprefeito que ficou praticamente 8 anos, na gestão Serra, do Kassab, hoje está no SP Tours, meu amigo particular, Antônio Perosa. Perosa, um trabalho extraordinário, uma pessoa que eu critiquei, ele teve a hombridade de me chamar e falar, vamos sentar e conversar, ver o que você quer, o que você precisa, pode me criticar, porque a partir do momento que você me criticar, eu vou atrás para resolver os problemas, e fazia. Então foi um exemplo, mudou, mas ele ficou 1 ano e pouco para conhecer um pouquinho a região. Mas foi uma pessoa que participava no dia a dia com a comunidade, isso é importante. João, você teve uma postura construtiva. Você fez a crítica, denunciou, bateu, apontou, mas deu oportunidade do administrador público verificar que ele estava errado, no que ele estava errando e consertar o rumo. E aí você fizeram até, de certa forma, não posso chamar assim porque não havia um comprometimento, mas uma parceria no sentido de você apontar o problema e ele se comprometer a resolver o problema. Você não acha que a grande mídia está muito focada apenas nos aspectos mais negativos da administração pública e, de repente, os jornais de bairro, embora façam a denúncia, também abrem espaço para uma agenda mais positiva, uma agenda construtiva? Vou te dar até um exemplo. Nós estamos vivendo aí, como se sabe, esse momento triste das páginas do Poder Legislativo com essa questão da polêmica a respeito de emendas parlamentares. Independentemente da responsabilidade que tem que ser apurada, o Ministério Público está levando isso adiante, eu tenho 3 projetos de lei nesta casa que são projetos que exigem a transparência, no caso, não só de emendas, mas de qualquer transferência de recurso público. Um projeto diz o seguinte: todo recurso proveniente de transferência do Executivo à entidade, seja por emenda parlamentar, seja diretamente da Secretaria ou Ministério. Todo recurso, desde a liberação do recurso, passando pela sua execução, até a prestação de contas, tudo tem que ser acompanhado pela internet. Está aberto pelo portal mundial eletrônico, qualquer cidadão pode acompanhar pela internet, desde a liberação, execução até a prestação de contas. Tem um projeto que impede que o recurso seja enviado diretamente à entidade A ou B. Você destina o recurso para um programa a ser desenvolvido. E aí as entidades concorrem num chamamento público. A que tiver o melhor preço e fizer com mais eficiência, fique com o recurso. E o terceiro que regulamenta o direito do cidadão de requerer certidão ou informação da administração pública no prazo de 10 dias sob pena de responsabilidade. São projetos que, se nós tivermos o apoio da mídia e conseguirmos a aprovação, são projetos que praticamente eliminam a possibilidade de fraude ou desvio daqui para frente. E, no entanto, a agenda está muito focada, muitas vezes num denuncismo que não tem elementos, que não tem provas, e esquece também de ver esse lado construtivo. Por que isso ocorre na tua avaliação e em que sentido o teu jornal, o Semanário da Zona Norte, tem um perfil próprio de bater, mas ao mesmo tempo também mostrar as ações importantes e construtivas? Acho que foi muito oportuna a sua colocação, deputado. A gente vive num momento de conturbação e de insegurança por parte da população, da comunidade, e também, ao mesmo tempo, de falta de credibilidade do povo hoje no parlamentar.
eu acho que esses últimos episódios que estão acontecendo tanto no Estado de São Paulo, com relação à Assembleia Legislativa, as emendas, como também no governo federal, em que um governo com 8, 9, 10 meses já se trocaram 6 ministros, e provavelmente troca o 7º ministro, onde a grande mídia mostra efetivamente o que está acontecendo, os desvios, as empresas laranja, os lugares que não existem, os fantasmas. A grande mídia que eu digo, tanto escrita como a falada. Só que tem um detalhe, existe uma parte dessa grande mídia, ou quem sabe até toda, é uma coisa que eu sempre falei. O importante é vender a imagem, os problemas, ou seja, o crime, a população parece que gosta de ver aquele tipo de coisa. Os problemas da corrupção parece que gosta de ver, porque os patrocinadores vêm e propaganda em cima. E cada vez mais as emissoras ganham, os apresentadores ganham, né? O jornal regional já é uma forma diferente. Ele procura mostrar, dentro do possível, aquele que não tem vínculo, dentro do possível, ele procura criticar, mas ao mesmo tempo dar espaço para aquela pessoa que foi o alvo da crítica de se pronunciar. Porque é muito importante esse tipo de inter-relação em que não haja um vínculo com nenhum partido, com nenhum político, em que você tenha a abertura de dialogar e de pedir para que aquele parlamentar expresse a sua posição. Eu acho que esse posicionamento do senhor com relação a esses 3 projetos é extraordinário. Aí vem a pergunta. A importância da renovação do nosso legislativo, de pessoas, dos vereadores recém-instalados, quem sabe o ano que vem mais novos vereadores, na Assembleia, os novos deputados que entraram, inclusive o caso do senhor, na 2ª legislatura, basicamente o 2º mais votado da história da Assembleia Legislativa, o 2º mais votado nessa última eleição. Veja só, o 2º mandato significa dizer que a população, a comunidade acreditou. Mas eu particularmente acompanhei de perto o seu trabalho, como trabalho de outros parlamentares também, então acho que é muito importante essa renovação. Mas por que esse projeto aparecer agora? De pessoas que entraram, conheceram como funciona o métier, e o projeto entrou agora. Quantos e quantos anos já se passaram e outros políticos continuam aí há 16, 20, 30 anos e nunca ninguém se tomou uma posição. Hoje o mundo é um mundo globalizado. Evidentemente nós temos que mostrar transparência nas nossas ações. E nada mais justo do que esses projetos serem aprovados. Porque eu acho que é importante a transparência. Como eu também acho importante a transparência, até mesmo no projeto da Prefeitura, de se mostrar os salários dos servidores. Muitos criticaram, sindicatos criticaram. Não, vou mostrar. Por que tem servidor ganhando exatamente mais de 80 vezes um salário mínimo? Aquela pessoa que ganha R$600 e um servidor que já está lá com uma série de regalias, ganhando quase 48, 50 mil reais. É justo? Vamos mostrar transparência para verificar o que está acontecendo. Então eu acho importante se mostrar o salário também das pessoas, dos servidores públicos, para que a gente saiba, porque a maior parte desses servidores, por exemplo, quando eu acho que eles deveriam se colocar no lugar nosso, lugar da pessoa que vai pedir uma informação, pedir uma prestação de serviço para ele, um documento, e ele atender mal, como costumeiramente acontece. Atende mal as pessoas. Não são todos, mas uma grande parte, que já está há muitos anos trabalhando, atende mal, e às vezes são pessoas simples, humildes, que não sabem nem se pronunciar. Será que eles gostariam de ser atendidos da mesma forma que atendeu essa pessoa que tem carência de vocabulário, carência financeira, carência em todos os sentidos? Será que ele gostaria de ser atendido da forma como ele atendeu? Não, não gostaria. Então eu acho que esses projetos têm que ser levados avante. Se depender do nosso trabalho com relação à Zona Norte da cidade de São Paulo, o espaço está sendo dado e aberto para a gente colocar publicamente no jornal, para que se veja exatamente o que está sendo feito. É uma forma até mesmo dos munícipes da Zona Norte começarem a cobrar outros deputados para que entendam que isso é importante se votar. Isso é muito importante, porque eu venho criticando, a gente está se tornando até repetitivo, que a Assembleia Legislativa de São Paulo não tem trabalhado muito. Tem votado poucos projetos de deputados. Nós temos de segunda a sexta para realizar sessões legislativas, para nos reunirmos, discutirmos projetos e votarmos os projetos.
Nenhum deputado tem direito a que seus projetos sejam aprovados, mas todos os deputados têm direito a que os seus projetos sejam levados à discussão e votação. Não é direito do deputado, é direito daquele que o deputado representa. De maneira que nós, inclusive, endereçamos uma questão de ordem à mesa, indagando por que projetos que passam por todas as comissões, chegam na ordem do dia, não são colocados em votação. E acho importante que a mídia também comece a veicular isso e canalizar esse protesto, porque tem muitas questões importantes que podem ser minimizadas. Claro que a lei não resolve tudo, e o excesso de lei também não vai resolver, mas tem questões que determinados projetos de lei podem solucionar. Então fica dado o recado aqui, e o João Carlos eu respeito muito, e criou esse respeito porque ele não tem rabo preso com ninguém, nem comigo. Então, em alguns momentos que ele falava, você não está vindo aqui na Zona Norte, você vai tomar pau, desculpe a expressão coloquial, mas realmente com toda a razão. E é isso que eu queria agora perguntar, falar um pouco da Zona Norte. Eu quero te perguntar, hoje, como é que está a Zona Norte, como é que você, representante da população, do segmento, no jornal Semanário da Zona Norte, está vendo o funcionamento dos serviços públicos, mas não agora, logo depois do intervalo. Nós estamos aqui no programa Assembleia Convida. Eu sou o deputado Fernando Capês. Nós estamos entrevistando aqui um importante jornalista, João Carlos Dias, fundador do jornal Semanário da Zona Norte. Um jornalista que não tem papas na língua, que fundou esse jornal de bairro em abril de 1999 e vem mantendo esse jornal mesmo com críticas ácidas e independentes à administração pública. E nós fechávamos o primeiro bloco com a seguinte pergunta. João Carlos, você como um jornalista da região norte da cidade de São Paulo, como diretor responsável do jornal Semanário da Zona Norte, que não tem rabo preso com ninguém, como você avalia o funcionamento dos serviços nessa região? Pavimentação de ruas, escolas públicas, saúde, segurança, enfim. Qual o seu diagnóstico? Com a palavra a Zona Norte, por meio do nosso semanário, João Carlos Dias. Obrigado, nobre deputado. Com certeza esse tema daria para fazer no mínimo uns 10 programas, mas a gente vai tentar sintetizar. Primeiro, eu sou um fervoroso adepto lutador da Zona Norte da cidade de São Paulo. Nasci na Zona Norte, moro até hoje na Zona Norte, tenho um carinho, um paixão, um amor incondicional por ela. Nessa última gestão, principalmente do Kassab em termos municipais, eu sempre fui uma pessoa crítica, inicialmente, quando se começou a colocar os coronéis como subprefeito. Não gostava, eu não aceitava que se importasse os prefeitos de outras cidades para ser subprefeito numa região que eles demorariam no mínimo de 1 ano a 1 ano e meio para conhecer a região. Depois começou a substituir por coronéis da reserva, ocupando a função de subprefeito. Com o tempo, eu hoje já não sou um crítico, eu sou favorável a que nós tenhamos esses homens ocupando funções desse tipo. Por quê? São pessoas que têm uma estrutura de ensino muito grande, uma cultura muito forte, são pessoas que são altamente disciplinadas, porque o regime já os faz assim, e de certa forma eles começaram a mudar um pouco a cabeça do próprio funcionário público, no sentido de melhorar o tratamento e a forma como você recebe os problemas da comunidade para tentar solucioná-los. Hoje eu vejo com bons olhos nesse sentido. Evidentemente que existem alguns subprefeitos, algumas autoridades, chefes de gabinete, que às vezes não se encaixam bem, não se acertam muito com o perfil.
Mas o próprio tempo é o mesmo problema que o organismo humano. Se existe uma bactéria que penetra o nosso corpo, já tem um anticorpos que vai tentar tirar essa bactéria fora. Então o que acontece? Se essas pessoas não se encaixam no ritmo da região, automaticamente a própria população começa a falar e as autoridades acabam por substituí-las no sentido de dar uma melhoria no tratamento. Agora, uma das coisas que nos causa bastante preocupação, eu quero primeiramente falar no processo educacional. Nós temos vários clubes de Rotary na Zona Norte de São Paulo, clubes fortes, e um deles, hoje, é o clube que mais associado tem, mais companheiro tem, é o Rotary Clube São Paulo Nordeste Vila Maria. 66 companheiros, na última quinta-feira impulsou mais 6 companheiros, 6 empresários fortes, totalizando 72 companheiros. Eles tinham um projeto na gestão do Wagner Leite, atual, que vai até junho do ano que vem, que nós acompanhamos de perto desde novembro do ano passado, desde novembro de 2010, onde nós trouxemos todos os representantes das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, CET, subprefeituras, num almoço, batendo um papo, porque o Rotary Nordeste estava com a intenção de resgatar a cultura e o civismo na Vila Maria. Coisa que eu, com 56 anos de idade, tive o prazer de participar, quando criança, quando menino, dos desfiles que existiam, as fanfarras, as bandas. Aquilo era um prazer para a família toda sair. Hoje a gente não vê bandeira nas ruas, a gente não vê civismo, a gente não vê educação moral e cívica mais nas escolas. É um processo totalmente diferenciado. Eles fizeram um trabalho extraordinário no sentido de procurar todas as entidades que foram procuradas, com os ofícios, conversando com cada um dos responsáveis, todos eles abriram o coração, se dispuseram a ajudar em todo o sentido. Tanto é que o Exército designou várias unidades para trabalhar, a Aeronáutica da mesma forma, a Polícia Militar da mesma forma, a Polícia Civil, CET, Guarda Civil Metropolitana, Subprefeitura, o projeto todo dia montado. 28 escolas municipais foram contatadas, onde se desfilaria basicamente 2.000 alunos. A previsão é que no dia 19 de novembro nós tivéssemos mais de 50 a 100 mil pessoas na Vila Maria, na Guilherme Cota todinha, fechada. 2.000 alunos, bandas, tudo alternado, tudo programado, tudo certinho, em que cada escola, primeiro, eles distribuíram 50 mil folhetos para todas as escolas, todas, onde eles se dispuseram a premiar as melhores redações sobre o Dia da Bandeira. 50 mil. Eles fizeram um kit com a folha, caneta, tudo que foi preciso, entregou para cada escola 50 mil. A grande decepção dessas 50 mil, sabe quantas redações vieram? 22. Puxa vida. 22 até agora. E se olhar as redações, é difícil de entender como um aluno continua estudando. Ou como está estudando. Está difícil. Agora, isso não foi o problema maior. Dessas 28 escolas municipais, estava tudo acertadinho, sem problema nenhum. Ônibus, o próprio Rotary já se anteciparam, alugaram 45 ônibus. De repente, na semana retrasada, das 28 escolas, 20 desistiram, com a alegação de que os alunos não queriam participar do dia 19 de novembro, que caía num sábado. Olha só o nível que nós chegamos. Profundamente lamentável que se queira fazer, as pessoas, veja só, os empresários querendo mostrar para a comunidade, querendo trabalhar para a comunidade, esse clube, tanto como outros clubes também, mas esse clube em especial, fizeram Feira da Cidadania, uma região difícil, que é da região da funerária da Vila Maria, muito difícil. Ali até a polícia tem dificuldade de entrar, mas fez um trabalho e conseguiu concatenar tudo direitinho. Fizeram uma feira da comunidade, uma feira de saúde lá, extraordinária. Então é um clube que está tentando trabalhar para ajudar a comunidade. E aí foram as escolas e acontece uma situação dessa. É profundamente lamentável. Municipal. Estadual. Esse mesmo clube fez um projeto Rumo, recente, agora em setembro, uma escola estadual. Conversaram com cada sala de aula. E
não pediram para que eles fossem... O Projeto Rumo nada mais é do que levar um profissional de cada área para falar aos alunos sobre o que é a sua função, o que é ser um advogado, o que é ser um jornalista, o que é ser um médico, o que é ser um dentista, para que os alunos entendam, façam as perguntas, porque eles estão no segundo ou terceiro ano de colegial, no ensino médio, para sair, para saber o que é e, de repente, tomar uma decisão ali para saber como é que é. Pergunta. Então, aquilo tudo gratuito. A dificuldade que eles tiveram, foram em cada sala de aula, entrava na sala de aula, meia dúzia de costa para o professor olhando para o outro lado, conversando com... Uma coisa impressionante. E a coisa mais preocupante ainda, o que é profundamente lamentável, é que a condição dos alunos participarem desse projeto Rumo, que era para eles, era que eles tivessem meio ponto a mais na nota. Para mim é o fim do mundo. É o fim do mundo. Um colégio que eu estudei, por exemplo, eu estudei naquele colégio, e quando o professor entrava, nós levantávamos e cantávamos o hino nacional. Olha a situação hoje. Para nós participarmos de um projeto Rumo para saber o que aquele profissional quer falar para nós, nós temos que ter meio ponto a mais na nota. É profundamente lamentável. Deputado, saúde pública. Eu, inclusive, quero externar aqui a minha preocupação, a preocupação de uma grande maioria da Zona Norte, no sentido de que, principalmente, o governo do Estado, nós temos um grande secretário de saúde, que infelizmente faleceu, que era Barradas, e esse atual, que vem procurando fazer um trabalho forte, mas nós temos dois grandes problemas na Zona Norte, chamado Hospital da Cachoeirinha e o Hospital do Mandaqui. Nós temos dois grandes diretores, e em especial do Mandaqui, a doutora Magali, que eu conheço, já trabalhei muito forte, já fizemos várias matérias. O Hospital do Mandaqui, como o Cachoeirinha, é um complexo muito grande. Mas veja só, é estadual, mas veja só, eles estão reformando, cada dia está ficando mais bonito, mas ele recebe gente de todas as cidades vizinhas, de toda a região metropolitana, não consegue atender bem a comunidade. Primeiro, nós temos uma situação delicadíssima, nós não temos médico no hospital, nem no Cachoeirinha e nem no Mandaqui. Como é que você pode pedir para que um médico se candidate a trabalhar ganhando R$ 2.300? É meio esquisito isso, porque se o custo de uma faculdade normalmente gira em torno de 3 a 4 mil reais por mês, ele vai trabalhar depois de formado, depois de 6 anos, 7 anos com especialização, ganhando R$ 2.300 no hospital para atender um volume de gente assustador. Nós não temos médico. E um outro problema, principalmente com relação ao Hospital do Mandaqui. Nós temos um hospital penitenciário em que a maior parte dos problemas dos presos são levados para dentro do Hospital do Mandaqui. É um absurdo, porque a partir do momento que você leva um preso para o Hospital do Mandaqui, você tem que levar uma escolta, normalmente com pessoas, os seguranças são pessoas que parecem, somando eu, as 2, 3 vezes, grandes, com aquele armamento completo, são 6, 7 pessoas para levar um preso. E esse preso tem prioridade de ser atendido na frente das pessoas que estão na fila. Se levar uma mulher, essa mulher, a presa, a detenta, ela tem a prioridade de ficar num apartamento isolado, por questão dela ser uma presidiária, ela toma o lugar de pessoas que estão aguardando o leito. Ela sozinha pega toda a sala. Então eu acho que nós temos que começar a rever essa situação. Melhoria de salarial para os médicos, para se ter uma contratação mais rápida e efetiva. Eu acho que a atitude, por exemplo, da Câmara Municipal, que nós tivemos a semana passada, conversando com os vereadores, de trazer, foi aprovado a contratação temporária, mais rápida, de 2.000 novos médicos para a saúde pública municipal, o que já dá um respiro, porque nós estamos no gargalo. João, nós estamos analisando a tua fala. Você veja, a Zona Norte, que é uma região desenvolvida da cidade de São Paulo, uma das mais desenvolvidas, e alguns dizem a de melhor nível econômico financeiro na média. Né? E você está apontando problemas que existem na educação, problemas na saúde. Quer dizer, nós temos então no Brasil ainda uma grande lacuna nessa área de infraestrutura, que é a base, né? A saúde e a educação
são a base da formação do nosso, do jovem, quer dizer, e também da pessoa numa determinada faixa etária que tem direito ao serviço de saúde pública. Como é que o Semanário da Zona Norte pode colaborar, pelo menos no âmbito dessa importante região da cidade de São Paulo? De que maneira você tem feito isso? Você tem apontado as críticas, tem participado e promovido gestões como de incentivo ao estudo? Como é que o Semanário tem se portado com relação a isso? Nós temos, na realidade, participado, frequentado as sessões da Câmara Municipal. Nós temos um relacionamento forte com quase todos os vereadores. Temos procurado estreitar o relacionamento também com a Assembleia Legislativa e cada vez mais levando esse tipo de problema para que esses nossos legisladores ajudem aos executivos municipal e estadual a tomarem decisões mais rápidas, mais ágeis para se resolver determinados assuntos. Eu acho que é muito importante, e eu vejo que não é só o nosso veículo de comunicação. Os outros veículos hoje da região têm procurado também apertar nesse sentido, porque eu acho muito importante essa inter-relação. Eu quero aproveitar também a oportunidade de mostrar, nós estamos há 14 anos na Zona Norte sem um projeto viário. Nós não temos um projeto viário da CET, nenhuma obra de vulto na Zona Norte. É uma área desenvolvida, mas extremamente carente do poder público municipal e estadual. Nós não temos há 14 anos um projeto viário na Zona Norte. Nós temos um estrangulamento na Zona Norte terrível de trânsito. E nós temos na Praça Campo de Bagatelle, que é classificada a praça mais problemática da cidade de São Paulo, que se a Praça Campo de Bagatelle parar, a cidade de São Paulo para, porque ela pega as duas marginais, quem vai para a cidade, quem vem para os bairros, a cidade para, estrangula. Nós já tivemos vários exemplos desse tipo. Então, realmente é uma situação preocupante. A outra situação preocupante são as enchentes. A gente não vê nenhum... A semana passada nós observamos claramente mais de 700 milhões de reais não foram investidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo nos últimos 3 anos em obras de enchente. O que espera a gente a partir de dezembro, janeiro? Mais um aquasabe da vida, entendeu? Eu acho que, às vezes eu fico perguntando, será que essas autoridades gostariam de vivenciar numa região dessa em que eles deixam de olhar? Porque nós temos alguns vereadores, alguns deputados que moram na região, mas por que eles não olham aquela região de uma outra forma, uma forma diferenciada, com mais carinho? Nós não temos uma emenda parlamentar municipal para a nossa área. Outubro de 2011, não tem uma emenda. A palavra emenda é meio preocupante nesse momento. Nesse momento. Não temos uma emenda parlamentar destinando verba para a Zona Norte da cidade de São Paulo. Mas será possível que a gente ainda continue com esse tipo de problema, que a gente deixe de ser olhado? Uma área que é nobre em termos de grandes autoridades morando lá, segurança com tranquilidade, porque nós temos uma academia do Barro Branco, nós temos o Canil, o Choque ali dentro, a aeronáutica, o exército através do CPUR. Então, ali parece que a impressão é muito mais... Tanto é que os índices de homicídios são os menores que tem em relação à cidade de São Paulo. Tudo bem, mas nós temos que ter um todo, é um macro, não é um micro. Então, esses problemas, evidentemente, eles têm que ser posicionados. Por isso que, às vezes, existem alguns parlamentares que ficam, às vezes, chateados conosco, quando eu falo, o senhor tem emenda que beneficie a nossa região? Algum projeto que beneficie a canalização de um córrego? Que beneficie a melhoria de uma praça para ajudar a comunidade a ficar isolada da criminalidade, porque a partir do momento que você não tem essa condição, não tem iluminação, que é o problema de segurança. Nós temos outro problema chamado Ilume, que é municipal. Eu não entendo para quem ela é subordinada. Uma hora é para a subprefeitura, outra hora é para a prefeitura central. E ao mesmo tempo, às vezes fica-se 4, 5, uma semana sem luz. E luz é um problema de segurança. Porque sem luz é um problema que o bandido vai adorar estar viver naquele momento. Agora, o tempo passa rapidamente, é porque o entrevistado é fluente e fala coisas muito interessantes e fala com autoridade e com independência. Então o tempo vai passando, a gente não sente. Então nós estamos quase no final da nossa entrevista. Eu queria ainda fazer uma pergunta de ordem comportamental. Qual o perfil do morador da Zona Norte? Hoje ele atravessa a ponte sobre o Rio Tietê, ou ele curte... Hoje nós temos uma pleiade
de restaurantes, de bares na Dumont Vilares, na região. Fala um pouco desse aspecto cultural da Zona Norte, os restaurantes, os encontros. É um pessoal muito unido. Eu vou em diversos eventos na Zona Norte, não só no Espéria, mas em outros clubes sociais, Rotary, enfim, Lions. Como você definiria o perfil sociológico, pode-se dizer assim, do morador desta região importante da cidade de São Paulo? Obrigado por nos ter feito essa pergunta. Eu já tinha dito no início do programa, eu sou uma pessoa extremamente regionalista. Eu luto muito pela Zona Norte, e vivo por ela. Eu acho que nós temos que, dentro do possível, cada vez mais fortalecer a nossa região em termos... Nós temos grandes hotéis, nós temos grandes restaurantes, nós temos grandes barzinhos para a juventude hoje curtir, nós temos teatro, hoje nós temos parques de diversões maravilhosos, nós temos um shopping center que infelizmente foi massacrado e nós entendemos a princípio que isso aí ainda está bastante escuro. Por que se massacrar o Center Norte? Por que se massacrar o Center Norte, que há 28 anos trabalha ali, com família decente, honesta, que é a família dos Balgart? Há 28 anos atrás, então nós temos que prender todos os executivos que administraram a cidade e o governo do estado, CETESB, todo mundo que passou e ficou quieta. Por que não orientaram, não ajudaram? E somente agora o problema? O problema não é o Center Norte. Se for analisar... Eu estive na Câmara Municipal em setembro e fui verificado claramente que o vereador Juscelino mostrou o mapa que nem a CETESB sabia, de 1953, onde nós temos 12 grandes lagos que foram fechados com entulho e lixo. Então, se for analisar, metade da Vila Guilherme está sob o gás metano. Veja, por que se massacrar um shopping que chegou a ser classificado, chegou a ser o maior shopping da América Latina? Então, eu acho que nós temos um grande público e nós não precisamos ir para a Zona Sul, nem para a Zona Oeste. Nós temos tudo na Zona Norte. É verdade. Porque a partir do momento que a gente tenha cada vez mais condição na Zona Norte, nós temos condição de desenvolver, o dinheiro circula dentro da região, o desenvolvimento fica mais forte dentro da região e a gente não tem necessidade de tumultuar a Zona Oeste e a Zona Sul. É como eu digo, João Carlos, a Zona Norte tem o melhor shopping, um dos melhores shoppings, restaurantes, os teatros, universidades, campos, parques, como você disse. Realmente, por essa razão, o morador fica naquela região. Ela tem tudo. Ela tem até o Semanário da Zona Norte para defendê-la. Foi um grande prazer. E a sua mensagem final agora, já estamos com o nosso tempo esgotado. Prazer é todo nosso de estar aqui. E pode ter certeza que todas as vezes que tivermos o prazer de ser convidado, estaremos novamente. E eu tenho um agradecimento especial a fazer para toda a Zona Norte e para todos os eleitores do nobre deputado Fernando Capês. Eu, João Carlos e o Jornal Semanário tivemos o prazer de ser o padrinho dele na região da Zona Norte de São Paulo, porque há 7 anos atrás, quando ele começou a carreira de querer se candidatar, nós acreditamos que várias pessoas, João, o perfil do teu jornal é o perfil desse homem. Vamos conversar. Conversamos várias vezes e apresentamos ele para vários amigos, colocamos artigos dele, não me arrependo um minuto. É um grande deputado. Tomara todos tivessem a decência de segui-lo em termos de atitude, de transparência, de hombridade e de cumprir com aquilo que é a palavra que é dada. Então, parabéns ao deputado, porque eu sei que tem vários projetos beneficiando principalmente creches, entidades que ajudam crianças a se levantarem. Parabéns, parabéns à Zona Norte, parabéns à Assembleia por estar aqui com esse grande deputado que eu tenho o prazer de falar. Muito obrigado e vindo de você para mim é uma imensa honra ouvir essas palavras. Esse foi o Assembleia Convida e tivemos hoje João Carlos Dias, o jornalista sem papas na língua do jornal Semanário da Zona Norte. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Jornal de...